Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a fosforescência, que é a característica que alguns elementos como o fósforo, alguns cristais, algumas moléculas orgânicas têm de brilhar no escuro. Para entendermos esse mecanismo que esses materiais fosforescentes têm, vamos analisar um átomo. Nós sabemos que um átomo ele é formado por níveis energéticos, aonde são pontos, são camadas onde é mais provável de encontrar um elétron. Então vamos supor que o elétron está aqui nessa primeira camada e ele absorve uma onda eletromagnética, uma luz visível, e se muda o seu estado para a segunda camada aqui, ó. Ele absorveu e agora está nessa segunda camada. Quando o elétron está no seu estado excitado, em cada camada ele tem um tempo que ele fica naquela camada, ele não fica o tempo todo. É o que é chamado um tempo de vida. Depois, aproximadamente nesse tempo, ele decai e emite uma onda eletromagnética, emite luz, emite um fóton. Bom, tem alguns materiais que têm camadas que o tempo de vida dela, ou seja, o tempo em que o elétron fica nessa camada, é muito longo. São chamados estados metaestáveis. É muito longo, que pode chegar a ser segundos, pode ser minutos, podem chegar a ser horas. Então, existem alguns materiais que têm essa característica e são os materiais fosforescentes. Então, vamos supor que tem um material fosforescente que está numa sala e ele está ali absorvendo a luz visível e os seus átomos eles estão entrando o quê? Em estados excitados, nos seus estados metaestáveis. E aí, por algum motivo, apagou a luz, está tudo escuro. O que vai acontecer? Aos poucos, esses átomos eles vão retornar para camadas de níveis mais baixos e aí vão emitir luz visível. Então, esses materiais, mesmo no escuro, eles passam a brilhar no escuro, que é simplesmente os átomos que estão retornando. A cada segundo são milhões de átomos que estão relaxando para estados mais baixos e emitindo a luz visível. Então, por exemplo, essas placas são formadas por materiais fosforescentes. Então, enquanto há luz, esses materiais estão ali, ó, entrando nos seus estados metaestáveis. Quando fica escuro, aos poucos, os átomos eles vão retornando para camadas menos energéticas e vão emitindo luz visível. Por isso que ele fica brilhando. Se ficar constantemente no escuro, vai ter uma hora que não vai brilhar mais, porque os seus átomos já vão ter relaxados para estados mais baixos. Vamos ver agora algumas aplicações da fosforescência. Primeiro que nós vamos ver são algumas roupas que eles colocam elementos fosforescentes. Então aqui, esse pijama ele está brilhando, e no escuro ele fica brilhando. O que acontece? Enquanto há luz, esses materiais fosforescentes estão absorvendo e entrando nos seus estados metaestáveis. Quando está no escuro, aos poucos eles vão relaxando para estados mais baixos, mais básicos, mais baixos e vão emitindo luz visível. Mesma coisa com esse tênis formado por material fosforescente. Relógios, ponteiros de relógios são formados também por materiais fosforescentes. Já houve uma época que colocava uma pequena quantidade de material radioativo, de rádio. Porém, isso causa danos nos usuários. Então agora são usados materiais fosforescentes. Interruptores, a gente consegue enxergar no escuro. Esses decalques que se colocam nas paredes, enfim. Então, por hoje é só e até a próxima.